Fala pessoas, dia 6/8, terça-feira. Hoje diversas notícias, a primeira um pouco diferente. Lembrando, ajude o canal com o link da Amazon, clicou, navegou e comprou. Tem no comentário fixado e tem também na descrição. Hoje a gente vai falar de começo do ex-satanista e escritor Daniel Mastral, que foi encontrado morto. Tinha 57 anos, foi encontrado com ferimento na cabeça em uma área de mata em Barueri, tá? Familiares já chegaram, irmão, acho que irmã, falaram que ele tirou a própria vida. E aí, por que a gente está falando dele aqui? Porque a gente sabe que nos vídeos exclusivos a gente chega muito próximo às coisas que ele também citava, tá? Claro que a gente não pode concordar com tudo, né, com o que ele falava, mas com certeza era um cara extremamente polêmico. E ele com certeza tinha milhões de visitas e era provavelmente alvo. Na verdade, se você for assistir a sua participação, né, a participação do Daniel Mastral 2 semanas atrás no Fala Glauber, o Glauber uma hora pergunta para ele se ele não tem medo, se ele não está sendo perseguido, se ele não é alvo, e ele fala que claramente é, mas quando em vídeo aberto ele toma um pouco mais de cuidado, só que na minha opinião ele já falava demais, né? É aquela coisa, você tem que ter ciência do que você fala, né? Tem coisas que você pode achar que não está afetando, você não está atingindo certas pessoas e às vezes está. Então, certos temas são extremamente sensíveis e até no vídeo exclusivo a gente aqui toma extremo cuidado. Lembrando que ele tinha aí uma vida difícil, ele perdeu um filho, né, que supostamente foi da mesma forma que ele faleceu. A mulher teve aí um problema no coração, também morreu em 2021. Ele casou novamente, já teve um filho e deixou um filho pequeno, então, nesse caso, né. É uma situação extremamente, assim, inusitada. Ainda não temos detalhes de como é que aconteceu isso tudo, né, esse ferimento, como é esse ferimento. A gente não tem acesso a essas coisas, nem sabemos se teremos. Mas uma coisa é certa, aqui no canal, logicamente, a gente vai abordar no próximo vídeo exclusivo aí o caso do Daniel Mastral, que é muito famoso pelas supostas teorias da conspiração. Como eu falo, podemos não concordar com tudo com o que ele fala, mas ele com certeza citava pessoas que acreditam naquilo que a gente até pode não acreditar, o que a gente sempre fala em vídeo exclusivo, mas com certeza, se existe satanista no mundo, você pode ter certeza que existe as coisas mais horríveis possíveis, né? E ele chegou muito próximo da verdade em diversos temas que ele citou. A minha única pergunta é, né, se ele é um cara que se converteu, já tinha toda aí, né, toda essa questão da palavra com ele. Será que ele realmente faria isso consigo mesmo? Será que ele realmente faria isso? Não sabe, ainda é muito cedo, mas só para deixar informado vocês aí. E vamos voltar para o normal, aqui o canal de notícias, né? E vamos falar sobre o mundo. E temos Maduro que cobra a regulamentação das redes sociais, uma coisa que a gente vê aí muito sendo repetido no Brasil, e aqui o antagonista muito acertadamente, né, finalmente estão tomando coragem, falando, a exemplo dos brasileiros, Lula e Alexandre de Moraes, ministro do STF, o ditador venezuelano Nicolás Maduro cobrou no domingo 4 a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem a Venezuela com ódio, né, fazendo-se mais uma vez de vítima, né. Também ele costuma usar a religião a seu favor, e nesse caso falando que é vítima das redes sociais. E olha o que ele fala, Maduro diz que vai romper relações com o WhatsApp, né? Será que ele tinha relações com o WhatsApp? Não tinha, mas ele vai romper. De qualquer forma, falou que não vai usar. Vai usar o Telegram. Se você for atrás da história do Telegram, você vai entender mais ou menos o porquê. E o WeChat. O WeChat claramente chinês. Difícil usar o WeChat, pelo menos aqui no Brasil você tem que ter todo aí um conhecimento, vamos dizer, um conhecido na China para fazer toda a ponte para você participar do WeChat. Pelo visto o Maduro consegue usar o WeChat tranquilamente. É um pouco mais fácil na Venezuela, talvez. Enquanto isso, ao lado de Boric, Lula cita processo político na Venezuela e pede transparência dos resultados, como sempre. E citou aí Gustavo Petro e López Obrador, sendo que esses dois nomes foram agradecidos aí pelo próprio Maduro. Agradeceu a Lula, ao Obrador e ao Petro. Esses todos aí que vamos dizer, parceiraços do Lula, mas ao mesmo tempo muita gente acredita que eles estão isentos. Claro que Lula é vaiado durante o ato oficial, né? Mas mesmo assim, a oposição venezuelana agradece a posição firme do Lula, sendo que o próprio, olha só como é a incoerência das coisas, né? Que você precisa ter os olhos bem abertos. Como é que pode, né, você ter a oposição do Maduro agradecendo e o próprio Maduro agradecendo o Lula, né? A postura do Lula é de enganar todos. O mundo é muito ingênuo, não está preparado para, vamos dizer assim,
a malemolência do Lula, né? A sua dualidade que nós conversamos. Lula chega ao Chile e evita falar de eleições da Venezuela, né? Ele tá aí com jornalistas, tenta escapar o máximo possível, até jornalista que tenta fazer pergunta ali, você vê a mão, né? Como diz aqui o Metrópole, segurança puxa jornalista, não deixa fazer a pergunta. E Lula houve vaias e manifestações de apoio, né? Dizem. As manifestações de apoio deve ser a equipe dele gritando viva Lula, né? Nada muito diferente, mas muita gente insatisfeita aí com a posição do Lula, e por isso que 30 ex-presidentes pressionam o Lula a defender a democracia na Venezuela. 30 ex-presidentes, talvez para ele tanto faz quanto tanto fez. A Globo News, muito interessantemente, aí, fez aí uma leitura completa da carta, né? Uma coisa que inusitada, eles não fariam isso no passado. Ao mesmo tempo, ao lado de Lula, Boric fala em construir esquerda que respeite direitos humanos em qualquer lugar. Ou seja, o Boric ele já tem uma postura, seria esse socialismo, né? Quase social-democrata, mas não é que seja uma coisa mais democrática, mais próxima até do Lula, né? Que eles tentam colocar presidentes jovens com essa barba já toda pretinha, o cara é um garoto, mesmo assim é um presidente. Assim como foi o Trudeau, assim como foi outros presidentes muito jovens, que na minha opinião, abaixo de 50 anos eu acho muito suspeito, né? O homem só começa a realmente ficar mais experiente depois dos 40. Aí os caras de 30 e poucos anos sendo presidente de nações é uma coisa meio louca. Mas é claro que todos eles são fantoches, né? Lembre-se disso. Estão respondendo a alguma coisa, inclusive o Boric, né? Que muito jovem fala aí dessa questão da esquerda democrática, que eles estão tentando vários frontes, seja um fronte como Maduro, que tem apoio sim do Putin e também da China, né, com Xi, mas ao mesmo tempo eles querem fazer aquela coisa de jogo duplo, um pouquinho mais social-democrata ou disfarçando para sociais-democratas. Enfim, existe isso aí de tudo. O Boric é ainda mais social-democrata, mais próximo aos democratas americanos do que o próprio Lula, né? Gonzalez se autoproclama presidente do país e apela a militares que parem de reprimir protestos, tá? Ele se autoproclama e não vai adiantar muito, assim como o Guaidó fez, a gente sempre repete aqui. A Washington Post fala, né, que a operação diz que Maduro perdeu, mas é aquilo, quem que vai tirá-lo, né? Porque o Maduro, ele vai ficar lá, apesar que o Maduro estão dizendo que ele quer anular as eleições, o que é muito suspeito ele querer anular, porque ele provavelmente ficaria lá. Ele pode anular e chamar outras com risco de perder de novo. Não sei, é aquilo que eu digo, né? É difícil tirar um ditador depois que o cara chega. Para tirar é só através dos militares. Mas será que vai acontecer? Já que tem um gulag latino, Maduro ameaça trabalho forçado para a reeducação, né? Diferente aqui do Brasil, vai colocar os caras para trabalhar, né? Mas mais ou menos um gulag mesmo. E enquanto isso, no Brasil, o governo paga 83 mil em passagens para Janja ir às Olimpíadas de Paris. Até que eu achei pouco 83 mil, sendo que em julho foi gasto 250 mil com bilhetes aéreos, sem falar das diárias que não foram ditas. Enquanto isso, a Receita Federal avisa que medalhas olímpicas são isentas de imposto. O pessoal que ganhou medalha fica tranquilo. Só que o problema é taxação de 27,5%. Rebeca receberá apenas 589 mil dos 850 mil ganhos nas Olimpíadas. O que você prefere? Que taxa a medalha ou taxa quanto você ganhou? Né? Mas de qualquer forma é isso que os caras vão fazer, né? Então eles falam assim, não, a gente não vai taxar a sua medalha, mas o seu prêmio com certeza vai, e nesse caso aí é só fazer o L, né? A gente não tem muito o que falar. Ela vai ter um bom dinheiro assim, mesmo assim, você vê que é uma parcela muito grande. Enquanto isso, o povo, no Minha Casa Minha Vida, o governo vai restringir financiamento e valor de imóveis usados, então vai começar a descer a taxa aí que ele vai cobrir, vai limitar a 50%, antes era bem mais, e o pessoal aí, né, no Nordeste e Centro-Oeste, a cota cairia para 70%, acho que era 80%. Ou seja, muito imposto, vai arrecadando, mas as coisas vai piorando. O que está acontecendo se a arrecadação está aumentando? Não é uma coisa meio louca, né? Por exemplo, o preço do almoço fora de casa em São Paulo sobe quase 50% em 4 anos. Então você vê aí a alimentação, por isso que muitos lugares estão até fechando, porque as pessoas não têm mais condições de pagar e quando vai comer, vai fazer um self-service lá, coloca a comida no prato e às vezes, se você está meio desligado ou morrendo de fome, você vai deixar um prato aí de R$100 lá. O negócio é meio louco. Para São Paulo é caríssimo.
essa economia, tá? Enquanto isso, a Previdência pode ter de adiar aposentadorias por idade. Aqui tá a data, ó, se nada mudar, dizem, né? A retirada do trabalho será aos 78 anos em 2060. 78 anos, cara. Por isso que eu trabalho sem a pretensão de me aposentar, porque sinceramente, se você fizer uma busca muito rápida, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Na verdade, depois de 2022, com o problema da doença lá, é de 75 anos. Ou seja, você primeiro morre, tá? E não consegue se aposentar. Essa é a vida do Brasil, né? Por isso que eu tenho vamos dizer assim, tento trabalhar de outras formas, porque aposentar eu sei que eu não vou. Militares fazem pix para Bolsonaro e perdem cargos no GSI. Nesse caso aqui eu sempre falei, não adianta você, tipo, se eu vou fazer o pix, eu vou ficar, ninguém vai saber. Os caras conseguiram, foram atrás, como é que eles tiveram acesso? A matéria não fala, ninguém fala. Fala que souberam. E nesse caso, né, perdem cargos, foram, né, tirando os caras do cargo. Então, é isso que eu falo. Por que eles foram tirados? Porque eles sabem, tá, que os militares seriam uma força, assim como eu falo da Venezuela, seria uma força que poderia mudar alguma coisa, eles que têm as armas, né? Nesse caso, eles seriam alvos muito mais importantes para serem perseguidos e por isso perderam cargos e não importa o que faça, tá? Infelizmente, né, com certeza, muita gente ficou chateada. A Aécio, vitória de Datena em São Paulo irá fortalecer centro democrático no país. Do nada o Aécio aparece e para apoiar logo o Datena, cara. Você apareceu para falar do Datena, né? Vamos ter o bolão de quando é que o Datena irá desistir da prefeitura de São Paulo. E o pior, né, que o mais impressionante, que ele tá na frente aí das pesquisas, né? Pelo menos empatado com Boulos, o que é super inusitado. Mas enfim, vamos ver como é que o São Paulo se vira, né? Porque a situação de São Paulo, todas as escolhas são bem assim fracas, né? Umas são terríveis. Então, vamos ver como São Paulo se sai. Agora fala um pouco de saúde, né, que é muito importante você ter noção de como o Estado se importa com você, né? Além de belga, triatleta suíço que nadou no Senna também sofre com infecção gastrointestinal e não disputará a nova prova. Então, mais de muita gente passando mal, a gente falou no vídeo anterior, tá? E por isso que eu digo, aqui no Brasil também temos aí muitas mortes por dengue e o Estado faz alguma coisa? Com certeza não. Então, lembre-se, gente, o Estado ele tá pouco se lixando para você. Então, nesse vídeo aí, a gente viu o que? A situação econômica, é muito imposto sendo cobrado, políticos viajando tranquilamente, muito felizes, com muito dinheiro dos contribuintes e você não recebe absolutamente nada. Até em questão de saúde, chega lá a França e faz os atletas pularem numa água cheia de cocô. Pois é, e os caras passando mal e vai saber que tipo de doença mais absurda pode, né, eles pegarem naquele rio. Eles se importaram? Não, é tudo pelo show, é tudo aí pela questão de tipo... Eles não entram, né? Eles ficam tranquilos enquanto o povo nada na merda. Aqui no Brasil a gente tá quase nisso aí, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, muito obrigado pela sua visita e pelo seu carinho, tá? A gente, domingo aí, provavelmente a gente vai falar desses casos mais delicados da questão do Daniel, mas agradeço a todos que apoiam vídeos exclusivos aí. Sendo membro, você consegue assistir, ou melhor, até o Patreon seria interessante, porque lá dá para postar um pouco mais de coisas que aqui no YouTube não é permitido, tá bom? Aos poucos a gente vai trabalhando um pouco mais com o Patreon daqui para frente, tá certo? Pessoal, muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado, até mais.